Então, a gente vai dar início agora à nossa palestra. Eu chamei de uma conversa sobre CNV, comunicação não violenta, porque na verdade nós não vamos nos aprofundar na CNV. Eu vou comentar aqui conceitos básicos desse tipo de comunicação desenvolvida pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg. Então, meu nome é Isabela Dias, eu trabalho com resolução de conflitos, né, e autoconhecimento através de basicamente duas metodologias. Uma é essa, a CNV, Comunicação Não Violenta, e a outra é Emotion Freedom Techniques, né? Mas hoje a gente vai se ater aqui à comunicação não violenta. E não tem como deixar de falar sobre o fundador, né, a pessoa que desenvolveu esse método, que é Marshall Rosenberg, que foi, né, ele já faleceu, e o nome do psicólogo é Marshall Rosenberg. E ele tem essa frase que eu acho linda e gostaria de compartilhar com vocês, né, para iniciar a nossa conversa aqui. Ele fala assim: o que eu quero em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim mesmo e os outros com base numa entrega mútua do fundo do coração. Lindo, né, gente? Então, aqui embaixo é a foto da capa do livro dele, CNV, que vocês podem buscar, né? Que é muito interessante. E ele é esse aqui, né? Marshall Rosenberg. Ele, né, fazia vários workshops usando marionetes, né? Então ele chamava que a CNV era representada, né? Tem o símbolo da girafa por ela ter, né, o maior coração do reino animal, e ele chamar também esse tipo de comunicação do coração, em contraponto à linguagem do chacal. Então ele fazia essas marionetes procurando treinar, né, explicar qual é a diferença entre uma linguagem e outra. Então ele foi um psicólogo americano, né? Nasceu em 1934, morreu em 2015. Ele desenvolveu essa técnica na década de 60, né, sistematizou esse método para a resolução de conflitos relativos principalmente com a segregação racial, tá? Mas ele mesmo propagou o método como uma ferramenta que serve também para apaziguar os combates verbais do nosso dia a dia. Marshall, então, identificou através das suas pesquisas que fatores afetam a nossa capacidade de nos mantermos compassivos e percebeu que é a linguagem e o uso das palavras que afetam essa capacidade, né? Segundo ele, é na maneira como falamos e ouvimos os outros que está a chave para o problema das desavenças e discórdias. E Marshall, ele denominou essa abordagem de comunicação não violenta, né? E por que não violenta? Às vezes as pessoas chegam e falam: poxa, Isabela, eu não fico gritando com as pessoas, eu não fico falando palavrão, eu não tenho uma comunicação violenta. Mas ele atribuiu essa, essa nessa palavra violenta no sentido da mesma acepção que Gandhi atribuía, né, referindo-se ao nosso estado compassivo, natural, quando a violência houver se afastado do coração. Às vezes a gente fala uma coisa muito calma, muito tranquila, mas com bastante violência, né, no seu significado. Então, é nesse ponto que Marshall se teve, né, ao escolher esse tipo de denominação, comunicação não violenta. E tem também um psicólogo de São Paulo que ele escreveu, e eu acho que mostra bem, né, isso que eu estou querendo falar, e, né, e que eu sinto que ele quis explicar no sentido da violência, né, afastar do coração. Ele fala assim, esse psicólogo Frederico Matos: apesar de sentirem um clima de cinismo, falsidade e hipocrisia generalizada, as pessoas não conseguem identificar em si mesmas a alienação emocional que condenam nos outros.
A CNV tem o objetivo de resgatar o que há de mais genuíno nas pessoas, suas emoções, valores e a capacidade de se expressarem com honestidade, ajudando os outros com real empatia, ou seja, mergulhando nas verdadeiras necessidades do outro e não em sua vontade de simplesmente parecer altruísta. Né? Então, é nesse sentido que a gente está falando em comunicação não violenta. Marshall comenta também que, embora possamos não considerar violenta, né, a maneira de falarmos, nossas palavras não raramente induzem a mágoa e a dor. E é isso que ele chamou de violenta, né? Seja para os outros, seja para nós mesmos. Então, quando falamos sobre comunicação, se subentende que nós precisamos e queremos produzir uma mensagem. Então, nós podemos nos comunicar com os nossos parceiros e parceiras, com os nossos filhos e filhas, com a nossa família, com as pessoas das nossas relações de trabalho, com pessoas desconhecidas e até mesmo com as pessoas desconhecidas. Mas o fato é que, numa grande parte das vezes, essa mensagem é a expressão de como nós estamos nos sentindo. E o que normalmente é nos ensinado, né, e eu coloquei aqui a família, né, e as instituições de ensino, normalmente é passado, né, por essas duas instituições, tanto a familiar quanto a de ensino, e que nós acreditamos é que a causa dos nossos sentimentos e emoções é externa. Então, se nos sentirmos bem, é porque externamente tudo está de acordo com as nossas expectativas. Porém, se nos sentirmos mal, com alguma emoção que nos traga desconforto, relacionamos isso com alguém ou com alguma situação externa, ao invés de nos responsabilizarmos pelo modo no qual estamos nos sentindo. Então, a psicologia vem assim nos ensinar que a causa dos nossos sentimentos e das nossas emoções não tem origem externa. O estímulo para as emoções pode ser externo, mas as causas das nossas emoções são as interpretações e as necessidades que eu tenho atendidas ou não. Portanto, as necessidades estão por trás e influenciam como nos sentimos. Na CNV, nós temos então dois pilares para uma comunicação não violenta. Justamente isso que a gente falou um pouquinho até agora. A autenticidade baseada nas nossas necessidades, né? Como nós nos sentimos tem muito a ver em relação às nossas necessidades. E o outro grande pilar é a empatia. Sendo assim, Marshall sistematizou os 4 passos da comunicação não violenta, aqueles que favorecem uma comunicação autêntica. Então, primeiramente, você tem que se ater ao fato, ao que aconteceu, sem julgamento nenhum. O que aconteceu? Em segundo passo, você vai observar o que você sentiu, né? O modo como você sentiu tem a ver com alguma necessidade que não foi atendida. Então, esse vai ser o terceiro passo, você procurar investigar que necessidade não foi atendida para você ter se sentido daquela maneira, com o fato que aconteceu. Então, você vai observar a necessidade que não foi atendida de acordo com o que você sentiu. E, em quarto lugar, você vai procurar fazer um pedido, mas esse pedido, né, ele sugere que seja na afirmativa, né, e seja de acordo, né, com a sua necessidade, de acordo a contribuir para que a sua necessidade seja satisfeita. Né? Não também esperar que o outro satisfaça plenamente as suas necessidades. É importante nós nos responsabilizarmos pelo que a gente precisa e necessita, né? Aí, mais uma vez, né, vem a girafa como símbolo. Ela, ela mesmo busca o que ela necessita, né? Então, ele sugere que nós falemos na afirmativa. Então, assim,
eu sinto isso, eu estou precisando disso, né? Como assim, para para início, né? Para o início de um pedido, né? E tentar fazer com que esse pedido seja um auxílio para que as duas partes fiquem bem, né, com a situação. Entender que poder receber um sim é uma possibilidade e receber um não também é uma possibilidade. E sempre o não é um não, pode ser um não para a gente, mas é um sim para o outro. E respeitar que o outro pode precisar dizer um sim para ele mesmo naquele momento. E o outro pilar é a empatia, o outro pilar da CNV, né? E Marshall Rosenberg ele fala assim: não pense que o que diz é empatia. Assim que pensa que o que diz é empatia, estamos distantes do objetivo. Empatia é onde conectamos nossa atenção, nossa consciência, não o que falamos. Então, nós vamos, né, ver agora as 4 características da empatia. Então, em primeiro lugar, seria o entendimento da perspectiva do outro, o não julgar, investigar, procurar reconhecer e então sugerir a emoção que o outro pode estar vivenciando. Em quarto lugar, efetivamente poder sentir com o outro, sendo como uma escolha voluntária de se conectar com o outro e observar em si como o outro pode estar se sentindo. Decorrente disso, nós vamos nos deparar com os degraus para a empatia, né? E o primeiro degrau é a escuta. E como seria essa escuta? Essa escuta deve ser silenciosa e interessada. Na hermenêutica, né, que é uma técnica de análise, né, ela fala sobre o vaso alquímico, né? E o que seria esse vaso? Esse vaso é para representar o vazio, porque para a hermenêutica, né, e também como observou Marshall e muitas linhas da psicologia observaram que é nesse vazio que a gente encontra um novo olhar. A gente pode reorganizar as nossas emoções e assim nos transformar. Se aquela emoção não é favorável, se a gente não está tendo benefícios em sentir dessa forma, a gente pode buscar através do vazio uma oportunidade de criar e transformar, criar um novo olhar e transformar essa emoção, sublimar, né? E aqui eu botei a figura do Hermes, né, do deus mitológico da comunicação, né, que justamente deu nome a essa ciência, a ciência da hermenêutica, né, que eu quis relacionar aqui com essa escuta silenciosa e interessada que Marshall fala, né, com o vaso alquímico da transformação que a hermenêutica também fala. Então, depois da escuta, a gente tem empatia cognitiva, né? E o que seria isso? Na empatia cognitiva, você vai parafrasear o que a outra pessoa disse. Você vai utilizar as suas próprias palavras para dizer para a pessoa o que você está ouvindo. E com isso apontar as possíveis necessidades não atendidas. Você pode até mesmo apontar talvez algumas emoções que para a pessoa ainda não esteja claro, mas que você vendo de fora você consegue perceber que emoção está perpassando por ali. Então isso vai ser a nível racional, por isso que é empatia cognitiva. E o terceiro degrau seria empatia emocional. Você vai se conectar com o outro, podendo sentir em você aquela emoção que o outro pode estar sentindo. Então é como se fizesse, como você estivesse fazendo uma companhia emocionalmente para aquela pessoa. Isso é muito acolhedor e muito curativo, né? Então esse último degrau, né, é fundamental
né? E é muito importante, empatia emocional. Mas, em contraponto, nós temos alguns obstáculos para a empatia, né? Então, muitas vezes a gente ouve uma pessoa falar da sua dor, do seu sofrimento, e a gente pode, né, eu já me vi algumas vezes querendo meio que, entre aspas, competir pelo sofrimento. Ah, não, mas o meu caso é muito pior do que esse, né? Como você está falando isso? Poxa, eu que estou sofrendo. Então, ele, né, chamou de competir pelo sofrimento. Outra forma de obstáculo é o impulso de consolar. Poxa, é mesmo, você tem toda a razão. Nossa, aquela pessoa realmente foi muito ruim para você. Ela te fez sofrer bastante, né? Isso seria o impulso de consolar, né? O outro obstáculo seria contar uma história sua. Você, ao invés de ouvir, a pessoa está ali precisando do vaso químico, né? Daquele vazio, daquele espaço. Você, ao invés de ouvir a pessoa, você começa a contar uma história sua. Então, você não está permitindo criar o espaço para que ela possa reorganizar aquelas emoções e então transformar e poder se sentir melhor. Outro obstáculo seria encerrar o assunto. Ah, olha só, agora eu não posso te ouvir, não dá para, não posso. Eu tô indo ali. Realmente, de fato, a gente às vezes precisa colocar os nossos limites. Mas assim, até que ponto você quer estar disponível para aquela relação ou não? Então, pensar nisso, né, nas suas prioridades. Então, se realmente for impossível você dispor daquele momento, se você quer investir na relação, você. Não, eu te ligo assim que eu puder, eu vou estar assim, eu vou te encontrar assim que eu puder, eu quero estar com você para poder te ouvir, né? Um outro obstáculo que tem também é se solidarizar-se sentindo pena do outro, né? Solidarizar-se é uma coisa, mas sentir pena do outro é outra coisa. O outro ele vai receber uma mensagem como ele é como se ele fosse um coitado, como se ele não tivesse a potência para resolver aquela situação, não tivesse a potência para superar aqueles desafios. Então você minimiza a potência do outro, né? Quando você sente pena do outro. E mais um obstáculo, né, que é comum é aconselhar. Ah, se eu fosse você, né? A gente ouve muito isso, né? Tem até um poema do Rubem Alves que fala muito bem sobre isso, né? Então, esses obstáculos para empatia, não é que você não possa, num outro momento, dar algum conselho ou falar um pouco da sua história, não é sobre isso que a gente está falando. É quando a pessoa vier com a questão, ela precisar, você precisar dar um espaço para ela. Não é querer, no impulso, já querer consertar, resolver a situação. Não é isso. A pessoa tem que se sentir potente e ela pode resolver os seus próprios conflitos, seus próprios desafios. Ela ali só está precisando de um espaço. E normalmente a gente não é educado e não a nossa cultura não nos propicia a oferecer esse espaço de escuta. E é isso que Marshall, nesse tipo de comunicação, a comunicação do coração, vem nos sugerir, vem nos propor a nós criarmos esse espaço para a pessoa. Então, finalmente, eu venho aqui falar para vocês sobre o poema, né, que eu acabei de comentar, de Rubem Alves, né, que eu acho que exemplifica bastante, assim, a cultura, né, da CNV, o que ela realmente significa, né? E principalmente a questão da empatia. Então ele diz assim: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam:
Se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros. Aprendi prestando atenção. Rubem Alves. Lindo, né, gente? Bom, então era isso que eu gostaria de falar para vocês, conversar um pouquinho aqui sobre a comunicação não violenta. Realmente, isso é um assunto bastante amplo, mas hoje eu vim aqui passar alguns princípios básicos, né? Não adianta assim passar vários conceitos para vocês, mas lembrar de dois princípios, dois pilares, né, que é a autenticidade, né? É a busca das necessidades não atendidas. Esse é um pilar, a autenticidade busca e a busca nessas necessidades não atendidas. E o outro pilar é a empatia. Então, seguindo esses passos, a gente consegue transformar as nossas relações. Porque de fato a gente vai estar preocupado com a qualidade das relações e não vai querer que o outro supra as nossas necessidades, que não é essa a tarefa dele, né? É nossa tarefa suprir as nossas necessidades e verificar quais são elas, né? E a partir daí a CNV vem como uma grande ferramenta também de autoconhecimento, para que a gente possa verificar quais são as nossas emoções e quais são as necessidades por trás dessas emoções. Então eu me despeço aqui de vocês, né? Mais uma vez, meu nome é Isabela Dias, eu sou fundadora do Cuidado Terapêutico e espero vê-los em breve.